A pílula que imita exercício. Existe uma descoberta científica extremamente interessante que vem chamando a atenção no mundo todo, porque ela sugere que talvez seja possível ativar, dentro do nosso próprio corpo, muitos dos mesmos caminhos metabólicos, que só são disparados quando fazemos exercício físico intenso e regular. Essa descoberta recebeu um apelido que intriga qualquer pessoa que busca energia, desempenho e saúde. A pílula que imita exercício, uma molécula capaz de desencadear reações muito semelhantes às que ocorrem durante um treino aeróbico bem feito. Seja muito bem-vindo ao Mais Vigor Natural. Hoje você vai entender exatamente o que essa molécula faz, como ela funciona, o que a ciência já descobriu sobre ela e por que isso pode revelar algo profundo sobre a maneira como o nosso metabolismo realmente opera. 1. O que é a chamada pílula que imita exercício? O nome técnico dessa molécula é SLU-PP332, um composto experimental desenvolvido por pesquisadores que estudam profundamente os mecanismos de energia, metabolismo celular e desempenho muscular. A ideia por trás dessa molécula é fascinante. Criar um composto capaz de ativar dentro do corpo uma série de genes e vias metabólicas que normalmente só entram em ação quando você se movimenta de maneira consistente, quando você treina e quando você exige mais do seu sistema energético. É importante dizer desde já que essa molécula ainda está em fase de pesquisa. Não está disponível para uso humano e não deve ser tratada como suplemento. Mas o que ela revela sobre o funcionamento do corpo é extremamente valioso. 2. Como ela funciona dentro do corpo? O SLU-PP332 atua ativando um receptor chamado PPAR-D, PPAR-delta, que funciona como um verdadeiro interruptor metabólico capaz de modificar a forma como o organismo produz energia, utiliza seus combustíveis e regula a resistência muscular. Quando esse receptor é ativado, o corpo começa a queimar muito mais gordura como fonte primária de energia, poupando glicose e criando um ambiente metabólico extremamente eficiente, muito semelhante ao que observamos em atletas treinados e pessoas com alta resistência física. Essa ativação altera o comportamento das fibras musculares, aumenta a capacidade de trabalho e melhora a forma como o corpo utiliza cada molécula de energia disponível. 3. O que os estudos pré-clínicos mostraram até agora? Nos estudos com animais, os pesquisadores observaram que, após receberem SLU-PP332, os animais passaram a demonstrar um aumento expressivo na resistência física, correndo por períodos muito mais longos e apresentando uma capacidade impressionante de manter o desempenho mesmo sob esforço prolongado. Além disso, houve um aumento evidente na oxidação de gordura, na eficiência metabólica e na transformação das fibras musculares, que começaram a se comportar como fibras de atletas de resistência, com mais mitocôndrias e maior capacidade energética. Esses efeitos chamaram muita atenção porque eles surgiram sem qualquer aumento no volume de treino, mostrando que a molécula sozinha já conseguia imitar parte do efeito do exercício físico. 4. Efeitos além do físico, impactos na mente e na energia mental. Quando o metabolismo se torna mais eficiente e quando as mitocôndrias produzem energia de maneira mais limpa e constante, o cérebro também sente os efeitos desse processo positivo. Os estudos sugerem que a ativação do PPAR-D pode favorecer estados mais estáveis de foco, melhor clareza mental, maior energia ao longo do dia e uma redução significativa de marcadores inflamatórios que atrapalham o desempenho cognitivo. Ou seja, não é apenas um benefício muscular, é uma melhoria global no funcionamento do organismo. 5. Por que essa molécula ainda não está disponível? Apesar dos resultados promissores, o SLU-PP332 ainda está distante de ser liberado para o público, porque qualquer molécula que mexe profundamente no metabolismo precisa passar por testes rigorosos que avaliam segurança, efeitos colaterais, impacto hormonal e possíveis danos a longo prazo. A ciência precisa garantir que,
Ao ativar esses interruptores metabólicos com tanta intensidade, não estamos também ativando riscos inesperados para o fígado, coração, sistema endócrino ou outros órgãos essenciais. Por isso, essa pesquisa precisa seguir seu curso natural com calma, responsabilidade e total transparência. 6. O que essa descoberta realmente revela sobre o corpo humano? Mesmo que essa molécula nunca chegue ao mercado, o mais interessante é o que ela nos ensina sobre o funcionamento humano. Ela mostra que o corpo possui mecanismos extremamente poderosos de adaptação e que muitos dos benefícios do exercício físico vêm de caminhos bioquímicos internos que podem, em parte, ser ativados de outras maneiras, como alimentação adequada, sono profundo, treinamento inteligente e redução da inflamação crônica. Isso reforça a ideia de que o corpo humano possui um potencial muito maior do que imaginamos e que pequenas mudanças diárias podem gerar transformações extraordinárias. 7. O exercício real continua sendo insubstituível. Mesmo que o SLU-PP-332 consiga imitar parte dos efeitos metabólicos do exercício, ele jamais reproduz o impacto emocional, psicológico e neurológico que a atividade física causa no corpo humano. Ele não substitui a força muscular construída com movimentos reais, não replica o efeito anabólico da musculação, não estimula a formação óssea, não ativa hormônios de bem-estar da mesma forma e não produz o impacto cognitivo completo de mover o corpo de verdade. A ciência está tentando complementar o exercício e não substituí-lo. O mais importante é entender que a ciência está revelando novos caminhos, e cada descoberta mostra como o nosso corpo é inteligente e cheio de mecanismos que podem ser ativados para gerar mais saúde, energia e qualidade de vida. Se você quiser aprender como ativar naturalmente muitos desses mesmos caminhos metabólicos, com estratégias acessíveis, seguras e cientificamente embasadas, fica comigo aqui no canal. Se inscreve agora no Mais Vigor Natural. Ativa o sininho e acompanha o próximo vídeo, porque nele eu vou te mostrar como aumentar sua energia e sua performance de forma totalmente natural e comprovada. Nos vemos lá. Mais Vigor Natural.